Tudo bem, colegas? Então, vamos aproveitar então esse momento e dar seguimento às nossas avaliações a partir da aula da colega Isabel, tá? A colega trabalha um autor que é considerado um clássico, então. Por que ele é considerado um clássico? A gente pode dizer que significa dizer que as suas ideias permanecem com o tempo. E Maquiavel, nascendo em Florença, na Itália, no século XV, mais precisamente 1469, as suas ideias então se mantêm até o tempo presente. A gente não pode esquecer de comentar, como a colega fez também, ressaltou a questão em que momento ele vive, mas lembrando que ele vive num tempo de grande desordem e instabilidade. Por quê? A região que ele mora lá sofre grandes invasões, tanto de espanhóis como franceses. E isso acaba motivando a ele, então, a escrever sobre essa questão política, que é a base do texto e dos seus trabalhos, né? Que a gente pode colocar assim. O principal trabalho do Maquiavel que ficou, que é o texto que a colega apresentou, que foi o Príncipe. Tá? Lembrando que o Príncipe, apesar do Maquiavel ter nascido, ou mesmo ele tendo nascido em 1469, o Príncipe foi escrito ali por 1512, 1513. Tá? Até um comentador dele, um comentador clássico, que vai ser objeto da nossa análise, que é o Jean-Jacques Rousseau, ele coloca na sua obra O Contrato Social que o Maquiavel, fingindo dar lições ao príncipe, deu grandes lições ao povo. Então, isso é uma questão que nos motiva a pensar e tentar entender esse contexto desse trabalho. Lembrando que é um livro que é muito lido, e por ser muito lido, ele acaba sofrendo algumas interpretações equivocadas. E até sendo adjetivado com termos como maquiavélico, maquiavelismo, que acaba extrapolando o debate acadêmico e político. E está no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente acaba usando esse termo maquiavélico, mas de uma forma incorreta. Ou uma interpretação que não corresponde à realidade. Né? E isso acaba muitas vezes destoando do significado real do texto dele. Tá? Durante esse meu comentário aqui, eu queria dar ênfase a dois comentadores desse trabalho do Maquiavel, que é a professora Maria Teresa Sadek, professora da Ciência Política da USP, aposentada, e o professor Francisco Verfort também, que são comentadores que fazem um apanhado de um pouco desse pensamento do Maquiavel. O professor Verfort coloca o seguinte, que o Maquiavel tem uma concepção pessimista do homem. Uma imagem sobre a corrupção dos costumes da Itália do seu tempo. Uma visão dura e implacável. Que é um pouco o que a gente falou do contexto que ele está vivendo naquele momento, né? E a missão de um Estado, que é o que o Maquiavel procura trabalhar no seu texto, colocando dois personagens, que é o Principado e a República. A partir dessas duas categorias, o Principado e a República, ele acaba desenvolvendo todo o trabalho dele, no Príncipe, sobre o que precisa um príncipe para manter, então, o seu poder. Ele tem alguma concepção, ou a gente pode dizer assim, a sua principal metodologia que ele busca, ele coloca que ele não quer examinar a realidade como ela deve ser, mas sim como ela realmente é. Então ele usa o termo de uma verdade efetiva. Ele quer então, não quer estudar o que deve ser, ele busca então analisar realmente o que é. Isso ele acaba quebrando um pouco com uma filosofia, quebrando um pouco uma certa metodologia até então utilizada da filosofia, buscando então o
realmente o significado que para ele tem. E o que ele coloca é o seguinte, que a colega Isabel deixou claro até, que toda a sociedade tem duas forças opostas. Uma que não quer ser oprimida e a outra que quer oprimir. E isso acaba, então, criando os embates, né? O príncipe, muitas vezes, tem uma análise como sendo um ditador. Mas, na visão que nós buscamos, o príncipe não é um ditador, mas é um fundador do Estado. É um agente que deve ser de transição para a república. No momento que tem o caos ou a barbárie, o príncipe, então, é um agente para fazer essa transição de organização do Estado para realmente uma república. Tá? Um dos conceitos que o Maquiavel mais usa, que é a virtude e a fortuna, junto com o principado e a república. Esses conceitos é que se baseiam ou estão sempre presentes na obra do Maquiavel. E são questões que a gente sempre busca tentar interpretá-las. Nos comentadores que eu tive acesso, que é o professor Francisco Verfort, ele coloca que os clássicos, como é o caso do Maquiavel, devem ser sempre lidos e relidos, né? E que acabam com o tempo e novos comentadores tendo novas visões e novas interpretações sobre essa questão. E tem um termo e uma passagem que eu achei interessante dividir com vocês, que ele coloca no capítulo 18 do Príncipe, que é: cada qual vê o que parecermos ser, mas poucos sentem o que realmente somos. Essa é uma passagem para ilustrar um pouco o que é esse pensamento dele, sempre mostrando uma verdade efetiva, né? Então eu queria deixar aqui um parabéns para a colega Isabel pelo excelente trabalho, pelo vídeo gravado, e que o Príncipe do Maquiavel, como os outros textos que nós vamos ver ao longo da nossa disciplina, nós sempre temos que ler e reler a obra, tá? Como futuros professores, como o professor Djalma colocou, nós temos que estar sempre presente essas ideias, tá? Eu queria agradecer a todos e ao professor pela oportunidade. Um abraço.